Olá, tudo bom? Luiz Cora falando novamente aqui. Vamos falar um pouquinho de cotovelo de tenista, o epicondilite lateral. É um artigo que saiu hoje no PubMed, né? E eles avaliaram os pacientes que tinham epicondilite lateral, que já tinham sido tentado várias estratégias, com dor acima de 5 pontos da escala de dor, que varia de 0 a 10, a dor média em torno de 7. Né? E eles compararam, fizeram a randomização em bloco, ou seja, cada bloco tem a mesma quantidade de pessoas, comparando o ozônio, o corticoide e o plasma rico em plaquetas guiado por ultrassom, certo? E da mesma forma que foi uma revisão da New England Journal of Medicine de 2023, né, nessa revisão de 23 eles falaram que não tinha nenhuma evidência de que qualquer ação seja melhor que a outra, certo? Seja cirurgia, seja infiltração, enfim. E é o que esse artigo realmente expõe. Então, eles fizeram a injeção, né, de qualquer um dos elementos, né, por um profissional capacitado, um médico, fazendo guiado por ultrassom, pegando exatamente no alvo do problema, né, que é o extensor radial curto do carpo, né, que é o mais comum de dar a epicondilite do epicondilite lateral. E eles viram, depois de 2 e de 6 meses, que todos os processos, tanto o ozônio, quanto o corticoide, quanto o plasma rico em plaquetas, alcançaram o mesmo resultado, no que tange a melhora da dor, certo? E no que tange a funcionalidade, certo? Bom, uma outra coisa que é importante ressaltar, tá, que todos os pacientes que fizeram o protocolo o pós-cirurgia, o pós-procedimento, foram iguaizinhos, né? Então, que é a reabilitação, usando o brace, usando terapia de gelo por 48 horas depois do procedimento e técnicas de alongamento e depois seguido de fortalecimento dos músculos extensores, né? Então a dúvida persiste. Né? Qual técnica é a mais interessante? Qual técnica ou outra técnica que possa ser estudada, né, é mais interessante? O que a gente faz no consultório, né, é a estimulação do nervo radial guiada por ultrassom para dar um reset, né, nas fibras de todos os músculos extensores do braço e depois a gente chega com um agulhamento diretamente, a modulação diretamente nos músculos extensores. Né? O resultado é heterogêneo, tem pacientes que se respondem muito rápido, tá? E tem pacientes que o resultado não é legal, não é interessante, tá? Essa estratégia. Tá? Então, talvez a aplicação de uma dessas opções terapêuticas possa ser viável, tá? E útil nesses pacientes do lado da clínica que não conseguem, com a estratégia que a gente está utilizando, responder. Tá? Mas realmente é um desafio, tá? Para o paciente, né? E para a gente da área da medicina. E dos fisioterapeutas, né? Porque isso acaba aí no consultório deles direto e tem que ter a reabilitação, tem que ter a fisioterapia. A fisioterapia aqui nessa situação é fundamental, porque quando você quando você tem uma epicondilite lateral, você tem um desarranjo das fibras de colágeno. Então, o colágeno, imagina que fosse uma corda dessas onde a gente deita, né, em que as linhas são todas direcionadas para onde tem a força de tração. E quando você tem uma epicondilite, essas cordas elas ficam entrelaçadas e mal organizadas. Então, independente da estratégia que você queira utilizar, seja ozônio, seja aplicação de corticoide guiado por ultrassom, seja de PRP, qualquer uma delas, tá? Você vai ter que ter o exercício, vai ter que ter a reabilitação física, tá? Para realinhar as forças, a tensão da linha o colágeno na linha certa, tá? Então a reabilitação é fundamental em qualquer uma das técnicas. Isso é o mais importante. E o que é chato é que o músculo, como sendo uma estrutura elástica, ela tende a voltar ao comprimento dela muito rapidamente, aproximadamente em 90 minutos ela já volta. Você faz um exercício, faz o alongamento,
em 90 minutos tem que fazer de novo. Então tem que virar um cacuete. Senão 2 anos de tratamento, 1 ano, 2 anos. No New England Journal, até 3 anos de duração da dor. Então imagina a encheção, né, de paciência, encheção de saco que é o paciente ficar o tempo todo com dor, mais de ano. Mas se não tiver um envolvimento ativo e contínuo do paciente, não tem resposta. Beleza? Valeu, um abraço, continue estudando e acompanhando a gente. Tchau. Aquela dor no cotovelo, sabe? A tal do cotovelo de tenista, ela pode ser bem, mas bem persistente. Hoje, a gente vai mergulhar num estudo científico recente que colocou 3 tratamentos de injeção um do lado do outro, para a gente descobrir o que realmente funciona. Pois é, lidar com uma dor no cotovelo que parece não ter fim é algo que frustra bastante. Mas a boa notícia é que a ciência está sempre buscando respostas e a nossa análise de hoje vai fundo numa pesquisa que traz um pouco mais de clareza para essa história toda. Muito bem, vamos começar do começo, né, para a gente poder entender as soluções. Primeiro a gente precisa entender bem o problema. O que é exatamente esse tal de cotovelo de tenista? Então, de forma bem simples, o cotovelo de tenista, que o nome técnico é epicondilite lateral, acontece quando os tendões ali do lado de fora do cotovelo ficam sobrecarregados, geralmente por causa de movimentos repetitivos, sabe? E um detalhe, não precisa jogar tênis para ter isso. É mais uma condição de desgaste que pode fazer com que uma coisa simples, tipo pegar uma xícara, se torne bem dolorosa. Na maioria das vezes, um pouco de repouso e fisioterapia já resolvem. Mas e quando a dor não vai embora, mesmo depois de meses? É aí que as injeções entram como uma possibilidade. E o estudo que a gente está vendo focou em 3 opções bem específicas. Vamos dar uma olhada nelas. Então, a gente tem aqui os 3 concorrentes. De um lado, o corticoesteroide, que já é um velho conhecido. É um anti-inflamatório bem forte, famoso por aliviar a dor rapidinho. Do outro lado, 2 abordagens mais modernas, o PRP e o ozônio. A ideia deles é um pouco diferente. É estimular o próprio corpo a se curar. O PRP é bem interessante porque ele usa um material do próprio corpo. Funciona assim. É retirada uma amostra de sangue da pessoa, esse sangue é processado numa máquina para concentrar as plaquetas. E por que as plaquetas? Porque elas são cheias de fatores de crescimento. Aí, essa concentração é injetada de volta na lesão para basicamente dar um empurrãozinho no processo natural de cura do corpo. E a ozonioterapia? Bem, aqui a gente está falando de uma terapia médica que usa uma forma de oxigênio em gás. Ele é injetado com muita precisão, bem no ponto da dor. A teoria é que esse gás ajuda a diminuir a dor e também a melhorar a chegada de oxigênio nos tecidos que estão machucados, o que ajuda na recuperação. Ok, então como foi que os pesquisadores fizeram para comparar essas 3 opções de um jeito justo? É aqui que o desenho do estudo faz toda a diferença. Vamos ver como eles montaram tudo para ter um resultado em que a gente possa confiar. O estudo contou com 90 pacientes, todos com dor crônica de cotovelo de tenista. É um número bem bom para fazer uma comparação direta e que tenha relevância. E olha, esse fluxograma aqui mostra o método de um jeito genial. Cada um desses 90 pacientes foi sorteado para receber um dos 3 tratamentos. Ninguém escolheu, foi aleatório. Isso se chama randomização e é o que há de melhor na ciência para evitar que o resultado seja influenciado. Depois, todo mundo foi acompanhado por 6 meses para ver o que acontecia. E tem mais um detalhe que é fundamental, a precisão. Dá para ver nessas imagens que todas as injeções foram guiadas por ultrassom. Isso foi para garantir que o medicamento ou o tratamento chegasse no lugar certinho, lá no tendão danificado. Isso valeu para todo mundo, não importava o grupo. Certo, o palco está montado. 3 tratamentos, 90 pacientes e 6 meses de observação. Chegou a hora da verdade, né? O que os dados realmente mostraram? Vamos aos resultados. E a primeira grande notícia, que é uma notícia ótima, é bem direta. Depois de 6 meses, os 3 tratamentos mostraram uma melhora importante nos pacientes. Esse gráfico aqui deixa tudo isso muito claro. É super visual. Repara só nas linhas. As de cima, que medem a dor, despencaram nos 3 grupos. E as do meio, que medem a função do cotovelo, subiram. Traduzindo, menos dor e mais movimento para todo mundo, independente da injeção que receberam. E agora vem o ponto-chave. A descoberta talvez mais importante do estudo. Apesar de todos os tratamentos terem funcionado bem, quando foram comparados uns com os outros, não houve uma diferença significativa. Nenhum deles se destacou como grande campeão depois dos 6 meses. Então, o que a gente faz com essa informação?
Se não existe um tratamento claramente superior, como escolher? Essa é a parte mais prática e, eu diria, a mais importante de toda essa análise. A grande lição aqui é que o tratamento melhor não é uma receita de bolo, ele é individual. Já que as 3 opções funcionaram, a decisão pode levar em conta outras coisas. Por exemplo, o corticosteroide talvez alivie a dor mais rápido. Já o PRP usa recursos do próprio corpo. Custo e disponibilidade também são fatores. A escolha, no fim das contas, vira uma conversa. Isso nos leva à conclusão dos próprios autores do estudo, que amarra tudo de forma perfeita. Eles dizem que a escolha da terapia deve ser guiada por um processo de tomada de decisão compartilhada. Ou seja, não é uma ordem, é uma parceria. Então, esta análise termina não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta que dá poder de escolha. Sabendo que existem várias opções que funcionam, a questão passa a ser qual delas faz mais sentido para cada caso, para as preferências de cada um. E a resposta para isso começa com uma boa conversa com um profissional de saúde.